vendo aqui os barulhos, eu espero que isso não atrapalhe o nosso papo. E assim, eu tenho percebido, gente, que hoje em dia muita gente sofre com esses males, sabe, da depressão. Não é brincadeira. É algo que tem que ser levado a sério, sim. Entendeu? Muitas pessoas sofrem de depressão e nem sabem que sofrem de depressão. A depressão, ela pode se manifestar de várias formas, tá, gente? Muitas das vezes aquela pessoa que você vê que cuida de todo mundo, uma pessoa super prestativa, mas essa pessoa ela não cuida dela, entende? E essa pessoa se sente na obrigação de cuidar de todos, mas ela mesma fica num vazio existencial imenso. E Freud já dizia, né, que depressão é uma doença da alma, né, que leva à angústia, né, leva à tristeza, à melancolia, né, e é uma doença, por assim dizer, invisível, né. Gente, se vocês estiverem me ouvindo, tá, interajam aqui, por favor, porque é um pouco diferente da rede vizinha aqui, entendeu? Eu vou aguardar mais um pouquinho o pessoal chegar, entendeu? Aí a gente vai se comunicando, entendeu? Deixa eu tentar aqui. Vamos aguardar. Parece que agora o barulho do balão passou. Acho que agora a live vai rolar, gente. Entendeu? E assim, eu vejo muitas pessoas passando por isso, sabe? Muitas pessoas. E assim, é triste porque assim, você percebe que até os adolescentes estão passando por isso, sabe? E nesses momentos é bom os pais ficarem atentos, sabe? Atentos a como abordar. Porque muitas das vezes o seu filho, sua filha, ele não vai chegar para você e falar que ele está deprimido. Você muitas das vezes tem que perceber o sinal. Nem todo mundo que está com depressão entra em crise de choro ou de tristeza aparente. Muitas das vezes a pessoa desenvolve raiva, entende? Tem pessoas que manifestam a depressão através da raiva. Tem pessoas que se fecham, ficam antissociais. Então, assim, é um cuidado que você tem que ter. Às vezes, aquela pessoa que você pensa que é forte, que está ali, ó, cuidando da família, cuidando de todo mundo, aquela pessoa está em depressão e ela precisa de ajuda. Aí eu te pergunto como? Gente, depressão é um vazio existencial. Pessoa pode não ter religião, mas tem que ter fé. É um dos pilares, tá? Para poder conseguir se firmar e conseguir sair desse estágio. Sabe, o ideal é a pessoa ter essa conexão. Você tem que ter algo que você acredite. Entende? Se você não acredita em nada, você está vendo a natureza. A natureza ela existe. E alguém criou. Então é Deus. É isso que eu costumo dizer para algumas pessoas que eu tenho contato, que passam por esse quadro de depressão. Primeira coisa é se pegar com Deus. Sem Deus a gente não existe. É ilusão. Muitas das vezes a pessoa pensa que só tem que cuidar do corpo físico, né? A pessoa vai para academia, treina. Não, isso é legal, eu também faço. A gente tem que se cuidar, a gente cuida da casa da gente. Mas e o mental e o espiritual? É uma coisa que vem de dentro. Muitas das vezes a pessoa está com aquela luz interna apagada. Então a pessoa não vê ânimo em nada. Deixa a pessoa num estado que a pessoa não consegue nem sequer se cuidar. Muitas pessoas emagrecem excessivamente, perdem peso. Muitas pessoas engordam, tá? E afeta em todas as áreas da vida da pessoa, entendeu? E assim, por vezes, a pessoa vai aos pouquinhos e nem percebe quando entrou nesse momento depressivo. Eu observo algumas pessoas que assim se largaram, entende?
Hoje em dia você vê muitos idosos também cuidando dos filhos, dos netos, quando que na realidade, quando você chega nessa faixa etária dos seus 60, 70, pô, você tem que viver. Você já cuidou de todo mundo. Você que é idoso que está me ouvindo aí, não se prenda a filho e a neto, não. Eles têm que viver a vida deles agora e você tem que dar continuidade à sua. Você já se dedicou. O seu dinheiro é para você. Os seus netos têm pai, têm mãe. Eu não estou falando daquelas pessoas que realmente perderam pai e mãe e o avô e a avó cuida. Gente, eu estou falando, tá, dos netos, seus netos que têm pai e mãe vivo. É uma covardia o que é feito com você. Mas você tem que se dar esse valor. Você tem que entender que depende de você. Não é do outro. Você tem que entender que você precisa cuidar da sua saúde, cuidar das suas saídas, porque isso faz bem para você se socializar. Você precisa ter amigos. É bom viajar, conhecer lugares. Gente, quando se completa 60 anos, a vida não acabou. Começa uma nova fase. Uma fase maravilhosa. Veja bem, você muitas das vezes já está aposentado, aposentada. Tem o seu dinheiro. Não tem mais filho pequeno. O que te impede de viver a vida? De recomeçar. E muitas das vezes, até de recomeçar, por que não, gente? Às vezes as pessoas pensam que chegou na idade assim de 50, 60 anos, acabou. Não, não acabou. A vida recomeça. Sabe aquela coisa que você queria muito fazer, que você nunca fez? Porque você sempre, né? Ah, tô trabalhando, não sobra tempo. Ah, tem que criar meus filhos. Acabou. Você está numa fase que você já passou por tudo isso. A gente está vivo hoje, gente. A gente tem que entender isso. Hoje a gente está aqui. A gente está bem. A gente não sabe o dia de amanhã. Então, você tem que viver o hoje. O ontem já foi, né? Não tem mais como voltar. O amanhã é um talvez. Mas o hoje. Por isso que tem esse nome presente. É um presente realmente, é uma dádiva. Você acordar, você entender que você está vivo, você está aqui. E a primeira pessoa que você tem que cuidar, a primeira responsabilidade é você. Até mesmo nós que somos mãe, né, os pais, gente, se a gente não cuida da gente, como é que a gente vai dar para o outro aquilo que a gente não tem? Se eu não me amo, eu não tenho condição de amar mais ninguém. É obsessão a qualquer coisa, mas não é amor. Porque o meu primeiro amor tem que ser o próprio. Entende? Eu tenho que gostar do que eu vejo no espelho. Eu tenho que sentir a minha essência. Eu tenho que gostar da minha essência. Isso é vida. Quando você fala vida, é você sentir. Não é só teu coração que está pulsando ou não. É você sentir o teu ser aí dentro. Tá? E muita gente não sente essa essência. Tem gente que não sabe nem as coisas que gosta. Você conversa com uma pessoa, você pergunta, pô, o que você gosta? A pessoa já se perdeu. Ela vai para um estágio lá dentro dela, vai entrando, entrando, sabe? Vai aceitando as pancadas que a vida dá, vai levando, levando, levando. E a pessoa se perde. A pessoa some, desaparece. E não pode ser assim, sabe? Você tem que se dar o devido valor. Aí você quer que o outro te valorize. Mas como? Como o outro vai te valorizar? Se você mesmo não se valoriza. Tudo é energia. Nós temos energia. É a frequência. E você tá onde você se põe. Se você se põe aqui embaixo, entende? Tudo é valorização. A gente vê isso com uma simples garrafa d'água, né? Porque a água na rua, vendida por um vendedor ambulante, ela tem um valor baixo. Agora, vai comprar a mesma garrafa d'água no aeroporto para você ver. Isso serve para tudo, gente. Aí as pessoas às vezes se desiludem amorosamente falando. Mas, gente, espera aí. Você é adulto, você é adulta. Você tem que saber os sinais das coisas. Por que eu estou abordando isso também? Porque tudo isso leva a quadros depressivos. Quando você se sente enganado, enganada, dói. Então, você se sente capacho e ali você vai ficando.
Muitas pessoas não conseguem se reerguer de uma desilusão amorosa. Não é fácil, realmente não é fácil. Você tem que ter muita força de vontade para conseguir sair no estágio desse de prostração. É triste, mas hoje em dia, se a gente analisar, você percebe que muitas famílias não têm mais aquela coisa que tinha antigamente, né? Um dia eu estava analisando, eu estava observando, até mesmo assim, os amigos do meu caçula estavam analisando. A maioria são filhos de pais separados. A gente vive num tempo que é assim, gente. A família não tem mais aquele valor, né, que deveria ter. Ou eu não sei também se realmente agora as coisas estão mais às claras, porque antigamente era obrigado, né, a pessoa estar no convívio, mesmo sem estar gostando, sem ter aquele envolvimento, né? Hoje não se tem mais essa obrigação, essa pressão social de estar junto sem se gostar, mas a gente tem que ter o cuidado. Não é porque separou que a gente tem que se tornar inimigo, porque tem os filhos. Os filhos não têm que passar, né, por isso. Já é difícil, já é uma barra uma separação. Na cabeça da criança, a criança não entende por que os pais, né, estão tendo que se separar. Para a criança é um tanto quanto traumático, porque geralmente o... Gente, a internet deu uma caída, voltou. É que estava nos dados móveis, gente, me perdoem. Agora tá no Wi-Fi. Então, gente, onde eu parei mesmo? Peraí, deixa eu me achar, me encontrar aqui. Então, estava falando dos filhos, né? Então, a criança, ela passa também por depressão. Não pense você que a criança entende tudo. Não, não entende. Não entende porque se ela estava acostumada com o pai dentro de casa, a saída do pai leva o filho a sentir saudade, sentir ausência. Então, assim, tudo tem que ser pensado, analisado e feito com consciência. Nesse momento, pai e mãe deixa de lado, né, aquelas picuinhas, né? Eu sei que é difícil, mas em prol dos filhos a gente tem que tentar. Eu costumo dizer que casamento, gente, é uma sociedade com uma cama no meio. É uma sociedade que os sócios transam. Então, quando essa sociedade ela se abre, a gente tem que preservar os bens, não é? Que são os tesouros. Mas aí voltando. E outra coisa também, tem o fato dos adolescentes. Adolescente também sofre, gente. Vocês acham que só a gente adulto que leva pancada por amor? Não. Tem gente que ignora essa coisa do adolescente, de o primeiro amor, né? Que sofre, gente. Não é para ignorar. Realmente eles sentem. E a depressão, ela é um fato assim que ela faz você sentir dor física. Você, a dor é uma dor emocional, mas você sente na pele, entendeu? Então a pessoa não sente vontade às vezes de comer, não sente vontade de socializar com ninguém. Então assim, é bom nesses momentos você ter uma pessoa que você confie, você conversar, você assistir palestras motivacionais ajuda bastante também. E você que de repente está se envolvendo com alguém, gente, vamos ter responsabilidade emocional. Não vamos ficar sacaneando as pessoas. Vamos, sabe? Eu acho que assim, o combinado não sai caro. Você que está com alguém, está se envolvendo com alguém, deixa claro. Se você quer aquela pessoa, se você está querendo ter alguma coisa mais séria com aquela pessoa, deixa claro. Mas se também não quer, não tem problema nenhum. É só você verbalizar. Você dizer, ó, entendeu? Hoje é a geração do ficar, né, gente? Eu não entendo muito bem isso, não. Não vou dizer pra vocês que eu entendo, porque eu não entendo. Porque na minha época, a gente queria namorar, namorava. E ali você ia conhecer. O namoro era uma fase de você conhecer. É uma fase bacana que você estava ali conhecendo a pessoa, interagindo, né? Saía, conversava, expunha ideias, né? Para ver se tinha afinidades e aquela coisa toda. E aí sim, se o namoro fosse legal, fosse evoluindo, evoluía para o noivado, até chegar num casamento. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia, eu costumo dizer, não é ser machista não, mas assim, hoje em dia as pessoas já comem logo a merenda e deixa o prato pro final, é complicado. Mas assim, a gente tem que ter essa responsabilidade emocional, afetiva. Por quê? Porque quando você sacaneia o outro, muitas das vezes nem todo mundo tem esse jogo de cintura.
entende? E entra num quadro depressivo. E é perigoso, porque a depressão, dependendo do nível, gente, de depressão, a pessoa adoece. E a consequência, a pessoa pode até morrer. Não da depressão, mas da doença ocasionada por ela. Então, assim, eu percebo que muita gente também está se isolando, né? Devido à pandemia, muitas pessoas perderam muita gente, perderam emprego, perderam bens. Então, assim, tem muita gente que ainda não se recuperou. Foi uma coisa muito traumática. Então, assim, vocês que, né, observarem alguém assim, gente, tenta ajudar de alguma forma. Tenta levar uma palavra amiga. Ninguém é tão pobre que não tenha nada para levar. Quando você doa um pouquinho do seu tempo, você está doando amor. O mundo seria bem melhor se as pessoas tentassem sair de joguinhos e fosse cada um como é, tirassem as máscaras e tentassem compreender um pouquinho o outro, sabe? Ter aquela empatia, sabe? Com a dor alheia. Se colocar no lugar do outro. Será que se eu fizer isso aqui vai machucar? Porque se for comigo vai machucar. Quando eu tenho esse cuidado, eu não machuco o outro. Hoje vivemos em momentos assim que até para educar tá difícil, né? Tem muitas mães que trabalham demais. Então, assim, pais que não assumem a responsabilidade, né, com os filhos, não querem ter esse compromisso, jogam tudo nas costas da mulher. Enfim, então a gente está tendo uma geração aí, gente, que não tem muita, assim, consciência, né? Digamos assim, dizer uma geração mais bruta, diamante bruto, né? Coisa que eu lembro quando meus filhos eram pequenos, eu tinha toda a paciência, toda, né, sentava, conversava, sempre ensinei, né? Eu tenho 2 filhos homens e uma filha mulher. Sempre ensinei para meus filhos homens a terem paciência com as meninas, né? A, assim, sabe, entender que a mulher muitas das vezes é um ser hormonal. Mas mulherada, não se aproveita disso, tá? Não é para se aproveitar, né? Porque você é um ser hormonal que você vai sair descontrolada, gritando, xingando. Não. E sempre ensinei meus filhos também a respeitarem as filhas dos outros. Eu acho que tudo é uma questão de educação. Falta muito isso, entendeu? E se a gente começa dentro de casa, você fazendo um ser humano melhor, começando por você e pelos seus, você transforma o mundo um pouco melhor. Diante de tantas crises que a gente vem vendo por aí, sabe? Tantas coisas. Então, assim, tá difícil? Tá. Mas não é impossível, não, gente. A gente não pode deixar a peteca cair. A gente ouve tantas histórias aí que guerra tá estourando lá em Israel, a gente sabe que tá esse conflito todo, fica esse clima, essa tensão nas portas do Natal, que é uma época tão bonita, né? Mas, enfim. É, fala-se muito também que a pandemia vai voltar pior. Então, assim, um conselho que eu dou a todos vocês, querem se livrar de todas essas neuras, essas psiqueis, essas inseguranças, porque a depressão nada mais é do que um medo. Todo aquele medo que você sente, tudo aquilo, aquelas inseguranças, aquelas dores, sabe? Aquilo ali te oprime de tal forma que você começa a ter pânico. Leva a síndrome do pânico. E é horrível, sabe? A pessoa fica acabada quando fica nesse estágio. Porque hoje é uma tristeza, uma melancolia, e aquilo vai tomando uma proporção, sabe, gente? É como um incêndio, tá? O incêndio, ele não começa grande, sabe, com aquela dimensão. Ele começa com a fagulha, que é ignorada. Vai ignorando, vai ignorando, vai ignorando. Quando vê, aquilo toma uma proporção, sabe, uma dimensão que você não tem mais como segurar. Outro exemplo que eu posso dar é de uma louça, tá? Você bota uma louça lá, não lava o prato, vai botando. Deixa um prato, daqui a pouco deixa um copo, daqui a pouco deixa uma panela. Quando você vai ver, em 2 dias, aquilo tá monstruoso, tá enorme, entendeu? Então, assim, tudo, gente, a gente combate no início. Minha avó tinha um ditado que ela dizia: o pepino se torce de pequeno. Então,
Quando você perceber que você está entrando nesse estágio de tristeza, tá? Que ninguém é Mulher Maravilha e Super-Homem todos os dias. Procura retirar-se do local, tira um tempinho para você, é um conselho que te dou. Vai fazer uma meditação olhando a natureza. Vai olhar a natureza. Gente, a natureza ela não tem coisa melhor. E ela nos ensina muito, muito. É para quem perde bem material, que fica deprimido também tem esse, que fica deprimido porque perde bem os materiais. Gente, é bíblico. É bíblico. As formigas, sabe? É, elas conseguem reconstruir tudo muito rápido, sabe? Se você olhar, você vai lá, passa o pé no formigueiro, daqui a pouco você olha, elas são incansáveis. Elas estão lá reconstruindo tudo de novo, e de novo, e de novo. Ela é incansável. Por isso que na Bíblia diz, ó preguiçoso, vai-te com as formigas. Porque é um exemplo, para você ver, um inseto humildiquinho, mas tem isso. Outro exemplo da natureza é a lagarta. Rasteja uma existência inteira praticamente, coitada. Você aí que está me ouvindo, que acha que não pode mudar. Ah, eu não posso. Ó, peraí, hein, vou dar um teco nessa hiena. Não sei se vocês lembram. Na minha época tinha um desenho que tinha uma hiena que ela ficava assim: ó vida, ó céus, ó dor. Quem é da minha idade deve lembrar. Então, gente, era da Hanna-Barbera. Quem não for, depois vai lá, ó, no pai Google e busca lá, tá? Ou então no YouTube. Então, assim, gente, que nós consigamos superar isso. Entende? Que olhamos o exemplo da lagarta, entende? Ela que é um ser rastejante que fica ali até que ela muda, né? E ela, quando ela muda, ela se torna uma linda borboleta e alça voo, ela nem volta mais para onde ela estava. Mas durante uma boa parte da existência dela, ela penou como uma lagarta. Então, que a gente tenha essa consciência, que tudo nessa vida tem jeito, só não tem jeito para a morte. Agora, enquanto a vida há esperança, você pode mudar a sua história sim. Não pense você que, eu não consigo, né? Tô presa nessa situação que não dá, aquela coisa. Gente, sempre dá. Sempre dá. Se você olhar pelo que você já passou na sua vida e superou, você entende que é mais um momento que você vai superar. Agora, é o que eu falo com meus filhos aqui. Quem me conhece sabe. Vamos querer. Eu não aceito não. Não aceito. Você tem que tentar o sim. O não você já tem, mas você tem que tentar o sim. Se você ficar nessa prostração, nesse estado, você que está aí deprimido ou deprimida, que está me ouvindo, olha aqui para mim. Eu vou te falar uma coisa. Você consegue sair. Você consegue. Basta você querer. Não se tranca igual uma criança mimada, falar não consigo. Consegue. 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 Procura ouvir música clássica. É muito bom. Quando você está nesse momento assim, você ouvir Mozart, Beethoven, é bom demais. Vai te ajudar, ajuda bastante. E procura fazer um passeio. Você sozinho às vezes, vai assim na beira da praia, senta, observa as ondas. Ouve aquele barulho do mar. Isso faz um bem, gente. Olha, ou então você pega um ônibus, tá? E vai pela orla. Aquilo ali vai te fazer um bem enorme. Agora, não se entregue. Não se entregue. Outra coisa que também funciona muito, gente, é você se dar presente, se dar pequenos mimos, tá? Você pegar, tomar um café, sair para tomar um café num lugar legal. Você merece. Você existe, você tá aí. Então, se valoriza. Você não tem que esperar alguém te convidar. Não. Pega você mesmo, se arruma, se cuida, faz suas unhas, faz seu cabelo, separa uma roupa bem legal e vai. Ou então você tira um dia para poder ir num shopping, numa loja, se dê de presente uma roupa, uma maquiagem que seja, um brinco, os homens uma calça, uma blusa, um tênis. Gente, você tem que se valorizar. Porque quando você faz isso, a energia é de valor. Procura também se melhorar como ser humano. Isso também conta pra caramba. Você se tornar um ser humano melhor.
desintoxica. Sabe aquelas coisas que você ouviu a vida inteira alguém falando de você? O teu ex, ou então a tua ex, ou então algumas pessoas tóxicas na sua vida que ficavam falando que você não era capaz, que você não era nada, que você não era ninguém. Joga isso pra fora, vomita tudo isso, regozija isso. Acabou. Você sabe quem você é. Não é o outro que tem que dizer quem você é. O outro não sabe quem você é. Só você. Porque você que está aí dentro. Eu, por exemplo, se alguém chegar para mim e falar assim, Andréia, você é isso, isso, aquilo, aquilo outro, eu vou olhar, vou analisar. Tá. Terminou? É a sua opinião. Eu respeito. Mas eu sei quem eu sou, então fica com a sua opinião, porque eu sei quem eu sou. Falta isso, falta você, ó, não inculcar com as coisas ruins que as pessoas fazem com você ou falam, entende? Porque tem muita gente que, ó, e aí quando você dá ouvidos a isso, gente, é isso que eu quero falar também. Você dá muito ouvidos a quem você não tem que ouvir, porque você tem que se ouvir. Quando você se ouve, você não liga para essas coisas. E outra coisa, gente, aprender a dizer não. Tem muita gente folgada, muita gente abusada e te usa. É, você é usado, usada. Aí eu te pergunto, será que gostam de você? Será que você tem valor? Ou você só serve porque tá, né? Ó, porque tem muita gente que só tem valia porque, ó, mas não é amado, não é amada. Se bem que Andréia, eu prefiro entre. Meus filhos sabem que eu falo muito isso. Entre o amor e o respeito, eu prefiro que me respeite. Por quê? Porque tudo aquilo que você respeita. Miguel deve estar ouvindo, né, Miguel? Eu tô vendo ele aqui. Tudo aquilo que você respeita, você ama. Eu não acredito quando a pessoa fala eu te amo, mas faz um desrespeito ali, então não ama. Entendeu? Eu acho que o amor ele é provado nas atitudes, tá? Quando a gente ama alguém, a gente não só fala, não. A gente faz com gestos. Eu não acredito nesse amor que as pessoas falam, palavras. O amor, para mim, ele é demonstrado. Se você me ama, você vai me tratar com todo amor, com todo carinho, com todo zelo, todo cuidado. Eu vejo assim, tá? Então não adianta. Se a pessoa tá ali falando, são falácias. Porque na prática não é aquilo que está acontecendo. Então, assim, gente, até para vocês poderem se proteger, sentimentalmente falando, vocês têm que entender que vocês não têm que prestar atenção no que a pessoa fala. Vocês têm que prestar atenção no que as pessoas fazem. À medida que você tem esse entendimento, aí você vai perceber se realmente aquilo é coerente. Agora, quando eu só escuto, é balela, gente. Então, ó, aprendam a ter essa visão, a ter esse autocuidado com você, entendeu? E tem gente que só vive por trabalho também, gente. Quem sou eu para falar? Quem tá aqui na live comigo sabe que eu trabalho e trabalho muito, a moça que trabalha. Mas assim, eu também tenho meu lazer. Eu faço minha academia, tenho a minha fé com Deus, minha conexão. Então, assim, o dia tem 24 horas. Se você não tiver uma rotina, você também não evolui. Você não consegue. Porque, assim, existe uma coisa chamada organização. Uma vida desorganizada, você não encontra nada, você não consegue nada. E a gente tem que rever isso. Se você está vivendo um momento de vida assim desorganizado, você começa agora já a querer se organizar. Já é o início, entende? Você que está assim, eu não consigo. Consegue, consegue. O início de tudo é isso, é você orar, é você se programar, fazer um projeto de vida. Porque eu já errei, porque tudo deu errado na minha vida, a minha vida acabou. Poxa, acabou? Não, gente, não acabou. Você tá aí, tá respirando. Que eu perdi o emprego, gente. Pode não ter emprego de carteira assinada muitas das vezes, mas tem trabalho. Tá? Você pode fazer um bolo para vender. Você pode capinar o quintal de alguém. Mas você vai em busca da sua dignidade. Tá? E outra coisa que eu quero falar também, gente. Eu não tô falando aqui para os adolescentes isso, tá? Isso já é para os adultos, gente.
existe uma coisa chamada liberdade. E você só conquista, tem a ver também com a depressão. Porque muita gente não é livre. Não é livre, a pessoa se sente presa dentro dela. E isso gera depressão. Mas liberdade, você só consegue a sua independência. Você tem que ser uma pessoa independente. Agora, você não consegue essa independência dependendo de papai, dependendo de mamãe. Os adultos, tá, gente? Eu não estou falando dos adolescentes, não. Porque o adolescente, ele está num momento de transição, que isso também é conflitante, isso também deixa muito eles em depressão. Por quê? Eles escutam o quê? Ah, você já está grande para fazer isso. Você não tem vergonha, não? Tu já está bem grande. E para outras coisas, eles escutam, ah, não, você ainda é muito novo, você não pode. Então, assim, fase de transição. O corpo também, eles sentem muito isso, porque o corpo deles está em constante transformação. Então, isso também leva eles à depressão. Não são todos, tá, gente? Mas tem uns casos também que eles se sentem, né? Porque você imagina, né? Tá transformando, saindo daquela fase, entrando numa outra fase. Então, assim, complica, né? É complicado. Então, tem que ter muito tato. Você que é pai, que é mãe, fala pra ele que isso é normal, que você passou por isso, mas que muitas das vezes você não tenha passado, mas você tranquiliza, fala que é super normal, porque é, gente, a gente sabe que é. Quem nunca, né? Quem nunca passou por isso de achar que estava ficando esquisito, estranho, por quê? Né? Tá mudando, faz parte. E assim, gente, outra coisa também que eu queria falar, os pais, quando eles chegam numa certa idade, os filhos têm que se dedicar um pouquinho. É um egoísmo enorme, sabe? Os filhos que tanto os pais fizeram por eles e chega na fase, né, da terceira idade, os filhos pegam e não querem saber. Ou então deixam. Por exemplo, assim, eu já vi muitos casos, tá? Que são 3 irmãos, ou 2, ou 4, e só um se importa com pai e mãe. Os outros não podem porque tem vida, mas espera aí, só ele tem vida? As outras pessoas também não têm? Gente, não é assim. Vamos ter consciência. E vamos incentivar nossos pais a ter plena autonomia, sabe? Você ensinar eles a viverem, fazer as coisas, incentivar a ter amizade, sabe? Incentivar a conhecer pessoas, mas claro, com todo cuidado, protegendo, entende? Ali, que a coisa inverte, tá? A coisa inverte. Quando a gente, né, é filho, na condição de filho, eles que fazem esse papel, né? Aquela coisa de estar falando com quem, mora onde, né? Então a coisa inverte. Quando nossos pais chegam numa idade, nós viramos os pais deles. Você querendo ou não, essa é a realidade da vida, gente. E assim, a gratidão é tudo, entende? Eu vejo muita ingratidão por aí. Isso é muito triste. E tudo isso que eu falei levam a problemas emocionais que geram a tal depressão. E outra coisa, gente, procura fazer uma atividade também, sair para dançar. A dança é muito bom. Quando você se matricula numa aula de dança, você faz amigos. Dançar te acende a alma. Eu gosto de dança do ventre. Eu estou um pouco afastada, né? Mas eu vou voltar para minha dança do ventre. Porque assim, você tem que fazer aquilo que a sua alma pede, aquilo que você gosta de fazer. É bom, sabe? Quando você faz algo que você gosta, entendeu? Eu acho lindo dança do ventre, eu amo. Se minha professora estiver me vendo aqui, Rogéria, eu vou voltar. Então, assim, faz o que você gosta, você tem que ter momentos de prazer, tá? As pessoas confundem, acham que momentos de prazer é só sexo, coisa carnal. Não, gente. É prazeroso quando você faz algo que você gosta. Por exemplo, eu gosto de arte. Quando eu vou a uma exposição de obra de arte, eu fico feliz. Entende? Quando você vai à praia, se você gosta de praia, você observa lá aquele cenário todo, aquele marzão, te dá momentos de alegria. E outra coisa é que nós possamos, gente, aprender a curtir as pessoas que a gente ama de verdade. Por mais que a gente tenha compromisso com o trabalho, com isso, com aquilo, e a gente possa ter momentos prazerosos em família, gente, é muito bom, sabe? É uma coisa que eu amo é quando meus filhos estão aqui. Meu filho com a minha nora, meu caçula, minha filha com meu genro. Nossa, gente, é uma maravilha. Quando eu estou com meu pai, com a minha madrasta, gente, não tem preço. Com a minha mãe. Então, assim, gente, a gente tem que aprender a dar valor enquanto está todo mundo aqui.
Porque chega uma hora que vai todo mundo embora. Eu vi isso com a minha avó, sabe? Há tempos atrás estava todo mundo. E aos pouquinhos vai indo um, vai indo outro, vai indo outro, e aí o que sobra? E se você não aprende, sabe, a conviver, você é ser humano, você é um ser racional. Então você tem que aprender a se socializar. E começa no núcleo, na família. Então que você entenda isso, porque eu acho que não há como você ter paz se você também não consegue se entender com os seus. Fica estranho, é claro que há casos e casos. Tem casos que não tem realmente como, não há como conviver. Mas quando há, por que não, gente? Né? E aprenda que não é só na rua levando os pequenos para passear, não. Em casa, nossa, eu cansei de fazer isso com meus filhos. Faz o dia da bagunça, gente, é gostoso. Bota música, todo mundo dança, faz uns petiscos, bolo, brigadeiro, pipoca, seja lá o que for, e conta histórias. Fica rindo da cara do outro, tem histórias engraçadas em família, é bom. Resiste aos momentos também, porque eles passam. Façam vídeos, façam. Quem me conhece sabe, eu sou assim. Se eu tenho contato, eu gosto da pessoa, eu vou querer registrar. Eu tiro foto, eu faço vídeo, porque passa, gente. A gente não sabe o dia de amanhã. Como eu, tô aqui hoje com vocês, amanhã eu posso não estar. Mas aqui, como eu tô aqui no vídeo, a minha mensagem fica, entendeu? E é isso, gente, que nós possamos ser verdadeiros, sabe? Buscar ser positivo, energia, boa energia, sabe? Que nós sejamos assim, como a luz de uma vela, sabe? Que possa passar a luz pro outro também, entende? Porque tem gente que chega até você quando está na pior, mas não é recíproco. Isso não é legal. Que nós aprendamos a ter essa reciprocidade, entende? Hoje você está ali ajudando, mas amanhã quem sabe você que pode estar precisando daquela ajuda, entendeu? Então, passa a observar os sinais. E também os patrões também com seus funcionários, tá, gente? Porque assim, eu entendo. Mas tem que ter um lado humano também. Muitas das vezes o teu funcionário está com problema e ele não se abriu com você. Você possa ter essa visão também, observar que às vezes ali ele está passando por uma depressão, né? Aí encaminha ele para um profissional, aquela coisa toda. E a gente tenha esse tato também, gente. Tá bom? E vocês querem falar alguma coisa, interagir? Gente, vocês estão tão quietinhos aqui. Ninguém quer interagir, ninguém quer falar nada, contar uma história. Gente, fala alguma coisa, ninguém quer falar nada. E outra coisa também, vocês que são filhos, que cuidam de pais já idosos, gente, é o que eu falo. Tem que ter um tempo para você viver a sua vida também. Se você tiver como botar uma pessoa para ajudar, legal. Agora, se não tiver, procura também ter vida própria. Porque ninguém consegue ficar. Quem botou alguma coisa? Léo, alguma coisa. Procura, assim, você também ter esse cuidado com você, esse carinho, sabe? Porque ninguém aguenta, ninguém é uma máquina, gente. O ser humano não é máquina. Ninguém aguenta só ficar naquela função ali toda a vida. Então procura saber desvencilhar isso. Legal, você cuida, né? Porque tem muita gente aqui com pai e mãe já bem idoso, acamado. Então tá legal, você tá ali cuidando. Mas tira um momentinho pra você, você precisa, entendeu? Na hora que você estiver no seu banho, não toma aquele banho rápido, não. É outro segredo também, tá? A água é uma troca de energia. Então, ao entrar embaixo do chuveiro, gente, eu não tomo banho frio, meu é morno, tá? Eu gosto de banho morninho. Então, você troca essa energia, você fica ali, analisa isso, sente, sabe, a água, entendeu? E, por que não? Se puder botar uma musiquinha também, para você poder relaxar. Você precisa relaxar um pouco, entendeu? E se cuidar. Porque a gente cuida do outro, mas a gente tem que cuidar da gente também. Cuidar da nossa saúde. Se alimentar direito. Dormir. Entendeu, gente? Então, é todos esses cuidados que você tem que ter, tá? E, principalmente, conversa com alguém. Não se fecha. E se a depressão está muito forte, gente, vamos ter força, vamos buscar ajuda. Entendeu? Porque é sério, tá? E que você possa compreender que muitas das vezes o que te falta é, como eu falo desde o início, é uma bela de uma prece, tá? E para quem não sabe orar, baixa a Bíblia online, vai ler Salmos, que ajuda muito, tá? Tem o 91,
tem o 27, o 23, o 70. São salmos assim que, sabe, maravilhosos. Então, gente, eu vou deixar vocês agora, tá? Foi um prazer estar aqui na minha primeira live com vocês aqui no Instagram, né? Eu já sou assídua na rede vizinha, mas eu espero que essa sementinha que eu plantei aí, tá? Em vocês, no coração, na mente de vocês, que ela possa florescer de alguma forma, tá? Que vocês tenham recebido essa mensagem com o coração aberto e que possam conseguir pôr em prática, tá bom? Ó, beijo, tá? Fiquem com Deus.